Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Como está aí na descrição da leitura da palavra de Deus, escrita no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, versículo 25 ao 28. Estamos nesses últimos dias, nesses últimos tempos, presenciando vários sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ondas de calores intensa e ao mesmo tempo o escurecimento do sol, queda de estrelas, como nos orienta o texto bíblico. Logo mais adiante nós iremos presenciar pelo esse noticiário um eclipse total solar, aonde o sol ele escurece, trazendo treva sobre a face da terra. Essa profecia está escrita no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e estes os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamara. Ainda no livro de Joel, meus amados irmãos, agora no capítulo de número 13, o versículo de número 14, o profeta Joel, ele nos traz à memória um alerta dizendo: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Meus irmãos, ele nos alerta a nos decidir a respeito daquilo que realmente nós intentamos no desígnio de nosso coração. Os sinais estão aí. Jesus ele revela em um de seus evangelhos, dizendo para os fariseus e os escribas a seguinte expressão: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedirem que mostrasse um sinal vindo do céu. E ele, porém, respondeu: chegada a tarde, e dizei, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabei, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal a será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Mateus, capítulo de número 16, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Retornando para o livro do profeta Joel, ainda no capítulo de número 13, o versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: o sol e a lua se escurecerá, e as estrelas retirarão o seu resplendor. A gente vai prosseguir mais adiante e vai ir para o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, e os versículos por diante 29 ao 31, que diz: e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade,
e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade da terra ao céu. Ainda no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo de número 13, e o versículo de número 24 ao 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 21, versículo de número 25 ao versículo de número 28. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas e a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus irmãos, assim também profetizou a respeito desses acontecimentos Enoque, que foi o sétimo homem depois de Adão. Na carta do apóstolo Judas, meu irmão de Jesus, no versículo 14, ele diz: enquanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre suas santas miríades, para executar o juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Desta mesma maneira, irmãos, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo de número 3 por diante, ele vai falar a respeito da ignorância, da falta de sabedoria dos homens nos últimos tempos,
em que desacreditariam desses sinais que nós estamos acompanhando na imagem do vídeo. Veja o que diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vejamos, meus irmãos, que na carta que escreveu o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 3 ao 4, onde nós lemos que eles zombam, eles desacreditam daquilo que se diz o grande dia do Senhor, daquilo que se diz a vinda do Messias, daquilo que se diz da vinda e dos acontecimentos dos últimos tempos. E eles dizem que desde que os seus pais dormiram, seus avós, todas as coisas permanecem como era desde o princípio. Mas é interessante que mais adiante Pedro ele vai enfatizar nos versículos de número 5, 6 e 7 e o versículo de número 8, uma coisa bastante interessante que nós vamos ler agora. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como a terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum perca a Sião, que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passará com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão. Abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meus irmãos, o profeta Sofonias também, ele não fica de fora desses adventos que acontecerão e estão acontecendo a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus. Ele também enfatiza no capítulo de número 1, versículo 14 ao 18, dizendo a seguinte expressão: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e de alvoroço. Desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de arrebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue será derramado como pó,
e a sua carne será atirada como esteco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Meus irmãos, está aí todas as informações, todos os versículos, capítulos e livros da Bíblia que nos mostra desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento que esses acontecimentos já estava predito pelos santos profetas e pelo Filho do Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente faça uma retrospectiva de nossas vidas nesses últimos dias. Não uma retrospectiva de 2019 para 2020, mas de nossas vidas, analisando que precisamos e necessitamos da salvação de Jesus Cristo. Pois o que há de vir virá e não tardará. Ainda que você desacredite, os sinais estão aí. Não tem como negar. Contra provas, contra fatos, não há argumento. Jesus está voltando, meus irmãos. É tempo de acordar, é tempo de despertar, pois Ele está à porta. Veja nessas imagens rios de sangue em vários lugares do nosso mundo habitável. E isso nos faz nos lembrar a praga que Deus enviou aos egípcios para libertar a Israel. E assim Ele está novamente enviando todas as pragas, não para libertar somente Israel, mas para libertar todos aqueles que creem em sua palavra. Pois Moisés foi uma tipologia de Cristo, o libertador da nação de Israel. Mas Jesus é maior do que Moisés. Jesus, ele não só libertou a Israel, ou vai libertar, mas como ele liberta toda a humanidade, ou seja, todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus. Veja a seguir as imagens que a emissora brasileira ela vai apresentar acontecimentos. A água desapareceu da noite para o dia. O mar recuou até 50 metros em alguns pontos do litoral de Santa Catarina. Não existe registro de maré mais baixa que essa no estado. Em Florianópolis, deu para ver até os destroços de um navio naufragado há 63 anos. E olha que a embarcação está a quase 100 metros da praia. É tão seca assim, é rara, mas foi registrada 2 vezes esse mês e deixou mais de 300 embarcações encalhadas no litoral de Santa Catarina. Em Florianópolis, deu para ver a base das colunas de sustentação das pontes que ligam a ilha ao continente. No Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba atingiu a menor marca dos últimos 12 anos. O recuo da maré durou 3 dias e equipes da prefeitura aproveitaram para fazer uma limpeza. Foram recolhidas 34 toneladas de lixo dos pontos onde a água baixou. No Paraná, a maré seca também deixou a faixa de areia mais larga. Ferryboats que ligam Caiobá a Guaratuba tiveram dificuldades para atracar. Em Santos, no litoral de São Paulo, essa também foi a menor maré que se tem notícia. Mata Brava está avançando também, ameaçando cidades turísticas do sul da Bahia. As ondas agitadas estão destruindo ruas e também estradas. Areia onde antes era uma rua. O avanço do mar aqui em Mucuri, no extremo sul da Bahia, já destruiu dezenas de casas, hotéis, pousadas, restaurantes, além de quiosques. A força da natureza levou embora 3 ruas da cidade. A chuva, o vento forte e mar agitado, comuns nos meses de março e setembro, se estenderam até o início de outubro. E os moradores estão preocupados com uma nova ressaca.
as ondas. Outras cidades turísticas no sul da Bahia também estão sendo ameaçadas pelo avanço do mar. Em Porto Seguro, o problema é neste trecho da BR-367, único acesso para Santa Cruz Cabralha. Aqui o mar já destruiu uns 200 metros do acostamento. Prado tem 84 quilômetros de litoral. Por ano, passam por aqui uma média de 100 mil turistas. O acesso às principais praias é essa estrada. A erosão já destruiu metade dela. Passa um carro por vez. A gente passa com medo disso na hora que está passando desabar e acontecer um acidente, né?